Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o nosso 22º vídeo do canal Josidalva Moura, contação de histórias de vidas reais, com foco em percepções sensoriais e extrasensoriais. E hoje nós vamos ter aqui, uma história muito especial de um dos nossos seguidores, tá certo? Giovanni Brum, do Espírito Santo, enviou uma história maravilhosa para que eu contasse para vocês. E o melhor de tudo isso é que, além de eu contar a história do Giovanni Brum, ele nos prometeu uma live para que a gente possa conversar muito sobre projeção. E eu tenho fé em Deus que ele vai arrumar um tempinho aí por onde ele anda, nos trabalhos dele, para que possa vir aqui dar esse depoimento, trocar experiências conosco e nos ensinar muita coisa sobre projeção. Então vamos lá? Lembrando que quem tiver sua história para contar, tá aqui uma contadora de histórias, professora de formação especialista em saúde coletiva e doula, aposentada, começou a trabalhar desde os 13, 14 anos. E agora eu quero fazer tudo o que eu puder, que gostaria de ter feito antes e não pude, tá? E esse canal é sobretudo uma missão, porque eu preciso deixar minhas histórias, tá? Para que a ciência venha comprovar a vida da consciência fora do corpo. E eu não vou perder essa, tá, meus amores? Vamos lá? Giovanni Brum, Espírito Santo. Mas afinal, quantas pessoas já enviaram histórias aqui? Então, nós apresentamos aqui, a primeira história foi com Laene Alves de Goiás, a segunda com Fábio Mota, que está estudando medicina, psiquiatria da Bahia, a terceira, Valéria Lemos, jornalista, que não está atuando aí, mas está pensando em voltar, veio aqui falar sobre sua missão, e agora Giovanni Brum, do Espírito Santo, tá? Mas aí, como é que é o nome dessa cidade do Espírito Santo, Giovanni? Venda Nova do Imigrante. Aê! Venda Nova do Imigrante é a cidade de onde vem essa história, tá certo? O Espírito Santo. Nós estamos acolhendo aqui com muito amor, com muito carinho, porque as histórias que aparecem aqui são todas nossas histórias, e as minhas histórias são as histórias de muitos de vocês, tá? Então vamos lá? Eu vou ler a história, depois a gente comenta um pouquinho junto, tá certo? E se não der tempo a gente fazer no vídeo, a gente hoje faz dois. Vamos lá? Boa noite, Josi, queridíssima. Me chamo Giovanni e acompanho o seu canal. Me afeiçoei muito a você desde seu vídeo no canal, afinal que somos nós. Hoje venho contar... Desculpa. Esse fechado aqui para eu poder gravar é meio complicado. Hoje venho contar de forma simples uma experiência que acredito ter sido uma projeção astral. Vamos lá, porque aqui escrito tem relato simples de um possível desdobramento. E depois ele vem aqui conversar conosco para a gente tentar ver se consegue alguma diferença ou não entre desdobramento e projeção, tá certo? Sempre gostei da temática da projeciologia. Acompanho há muito tempo os canais de Wagner Borges e Saulo Calderon. Sou praticante das técnicas projetivas. Pois bem, em uma noite, após fazer a técnica, caí no sono e despertei com plena consciência de que não estava no corpo físico, tá? A partir daqui, tudo que conto ocorreu no sonho. Eu estava usando meu telefone para conversar com minha irmã que desencarnou em abril. Eu tinha plena consciência de que ela estava desencarnada, tá? Então, utilizava meu telefone para me comunicar. Esse foi o motivo de eu ter perguntado sobre os avanços da transcomunicação instrumental em outro dia numa live. Pois bem, minha irmã me disse que havia trabalhado e conseguido bônus hora para fazer uma ligação. De repente, meu telefone toca, atendo, escuto minha amiga encarnada reclamar que havia sido assassinada.
querendo vê-la, me levanto, me transporto a um lugar lindo, com grama e várias pessoas. À minha esquerda havia um prédio, mas ali já não pensava mais em ver a minha amiga, pois eu sabia, dentro de mim, que minha irmã estava ali naquele prédio. Entrei para procurá-la, não haviam portas, tá? Apenas os batentes. No topo de uma escada me deparo com duas portas, uma à direita e outra à esquerda. Nesse momento, uma moça que já estava me acompanhando me chama. Vem, ela está aqui. Senti uma ligação com essa moça como se ela fosse minha mentora, mas ele botou que tinha dúvidas. Com cabelos cacheados, rosto familiar, um doce. Quando entro no salão, entre muitas cabines, como se fosse um banheiro, vou direto a uma específica e lá estava minha irmã. Linda, como sempre. Me olhou como quem diz, o que você está fazendo aqui? Né? Nos abraçamos, dei muitos beijos nela e despertei com uma sensação incrível. E este foi o meu relato de meu reencontro com minha irmã, minha melhor amiga. Foi um momento mágico que eu não sei descrever a dimensão de tudo que eu sentia. Ah, mas eu posso imaginar. Posso imaginar porque a minha vida tem sido desses tipos de encontro e reencontro e eu gravei os vídeos exatamente para contar isso para vocês, tá? Agora vamos comentar um pouquinho sobre essa história maravilhosa. Primeiro, você já percebe aí que o Gio, se me permite chamar assim, o Giovanni Brum, ele já tem técnicas para trabalhar a projeção, tá? Apesar dele ter escrito relato simples de um possível desdobramento, então é importante que a gente venha a estudar um pouquinho sobre o que é a diferença de desdobramento para a projeção. Porque, na verdade, ciências, religiões, filosofias, cada uma tem um nome para a mesma situação. Aí fica assim um pouco meio complicado, mas a gente vai descomplicar isso aí para nós, tá certo? Então, esse foi o relato de Giovanni. Agora vamos lá. Ele diz aqui, o motivo que eu te perguntei sobre os avanços da transcomunicação instrumental. Vocês lembram que nós temos aí uma live com a Rosiane Dias? Que foi exatamente num dos dias que Rosiane estava aqui conosco, do canal de Ressoara Moa, nossa querida Rosiane, com quem fizemos uma parceria de 5 lives. Então ele fez essa pergunta, que ele estava nessa live. E quem respondeu para ele, e muito bem, foi Rosiane Dias. Inclusive, ela até informou quem era a pessoa que fazia esse tipo de trabalho, que fazia esses tipos de estudos, que era uma conhecida dela, amiga dela, não é? E a pergunta foi feita para mim, foi feita por ele. E é claro que sim, a minha resposta foi sim, não é? Essa que dão o nome de transcomunicação instrumental é a comunicação de consciências materializadas com consciências não materializadas através dos instrumentos eletrônicos, dos aparelhos eletrônicos, tá, meus amores? Então a gente vai falar muito sobre isso depois, porque o Gil nos prometeu que virá aqui numa live, não só para que a gente possa falar mais sobre essa experiência dele, mas para que ele possa vir aqui trazer mais informações de técnicas de projeção. E o que é que ele coloca aqui? Ele coloca aqui que ele segue o canal do Saulo Calderon, que é também uma pessoa estudiosa do assunto, praticante, porque não basta ser só estudioso aqui, tem que ser praticante, não é? E eu fui lá, né, por indicação de Rosiane Dias, que eu disse que eu queria também começar a estudar. E aí ela me apresentou o Saulo Calderon, que é o mesmo que Gil tá falando aqui. Depois ela me apresentou o Wagner Borges. Ela disse, é a sua cara. Primeiro porque é um povo como eu, né? Um povo menos formal.
Você vê lá que o pessoal baiano tem uma forma nordestina de falar, assim, maravilhosa. Papai, mamãe, né? Tem aquele auê danado. E que auê maravilhoso aquele de Saulo Caldeirão. Menina, eu já me identifiquei. Porque eu me identifico muito com pessoas de raiz, sabe? E aí o Wagner Borges também eu amei. O que eu pude até agora, muito pouco ver ainda, mas pretendo ver, se possível, tudo. Tá certo, meus amores? Então, essa história de Giovanni Brum é um reencontro com a sua irmã que desencarnou em abril, tá? E, na verdade, isso é perfeitamente normal e natural para nós, tá? Nós que nascemos com a sensibilidade maior, rompemos, tá? Com toda uma cultura religiosa que dizia que toda manifestação era o demônio, tá? Mas é aquela velha história, as pessoas só passam a compreender as coisas quando acontece com elas, tá certo? Essa é a única forma, em algumas pessoas, de fazer com que elas tenham um novo olhar sobre aquela realidade. E certamente, se você ainda não tem, eu espero sinceramente que não tenha que acontecer coisas desagradáveis com você para que você venha ter, mas que você tenha naturalmente a partir da sua própria produção. Porque nós somos um organismo vivo energético capaz de produzir determinada sensibilidade. E sensibilidade, que a doutrina espírita kardecista chama de mediunidade, todos nós temos, uns mais, outros menos. Ah, então fica aí a história, tá certo? Acho que deu para contar, são 11 minutos, e eu acho que eu vou dar uma adiantada boa aqui. Vamos lá. Gente, nessa história toda, que tem muito a ver com essa história que eu contei aqui com você, a história nossa de vida humana, que tem a ver com essa de Gil, que tem a ver com a minha, que tem a ver com a sua, eu creio que dá tempo de eu falar mais um pouquinho, não é? Porque eu queria falar aqui sobre um material que a nossa queridíssima Rosiane Dias enviou para mim. Josi, eu vou mandar para você, por e-mail, uns textos de uma pessoa chamada Luiz Roberto Matos, que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Obviamente que para nós, qualquer pessoa comum, é por isso que eu conto o relato, eu conto a história que me é enviada por e-mail de qualquer pessoa comum. Não precisa ser um desembargador, não precisa ter um título. Até porque a projeção é natural na maioria dos seres humanos, se não em todos nós, porque todo mundo que sonha um projeto, tá? Então, existem as projeções mais potentes e as projeções menos potentes, vamos dizer assim, para vocês compreenderem melhor, não é? Então, eu disse, tá legal. E aí ela enviou, falando sobre projeção astral, de Luiz Roberto Matos. Tem um livro aí que ele escreveu, Sanacan, um mestre no além. Esse aí eu ainda não tive acesso, tá? E ele trata de regressão de memória, tá certo? Ele trata de reencarnação e ele trata de evolução espiritual de todos nós, terrenos, tá? Ele tem 9 livros publicados, foi o que eu achei dele aqui. Ele iniciou 82, 83 a escrever, tá? Ele se denomina espiritualista universalista. Eu gostei tanto desses termos que ele juntou aí, sabe? Espiritualista e universalista, eu acho que eu vou fazer pai com essa galera, porque com elas eu me encontro, né? E suas experiências pessoais aconteceram desde os 20 anos. E ele tem uma faixa aí de 63 anos, tá certo? Então, Luiz Roberto Matos está trazendo para nós, falando sobre projeção astral, para que a gente possa começar os nossos estudos, quem ainda não começou, possa adiantar alguns estudos, quem já começou, e assim sucessivamente. Então, eu vou falar aqui só um pouquinho, tá certo? Desse escritor,
desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, Luiz Roberto Matos. Acho que dá para eu falar um pouquinho aqui sobre o que contém nessa obra, tá? Vamos lá. No palco da vida, o mundo real, evolução em dois mundos, vivendo em dois mundos, sair do corpo para quê? Recomendações para os praticantes de projeção astral e alimentação, a projeção astral e as drogas, minha técnica inicial para sair do corpo consciente, níveis de projeção astral 1, 2, 3 e 4, tá? Experiências projetivas confirmadas 1 e 2, cirurgia do duplo etérico, porque, gente, vocês sabem que eu sou assim com essa palavra, etéreo, né? Cirurgia no corpo espiritual, algumas cirurgias no duplo etérico, algumas cirurgias no corpo espiritual e a materialidade do corpo astral, tá certo? Essas são algumas contribuições, tá certo? Que este autor, vou deixar aqui o site para vocês, www.mestresanacan.com.br. Se você for lá, você vai encontrar esta obra que eu agora vou estudar, lembrando para vocês que a minha última estudos que eu amo sobre as religiões, acabei de terminar o Alcorão, Amei de Paixão, um livro maravilhoso, e agora eu vou entrar nesse, não é? Desse queridíssimo Luiz Roberto Matos, porque, Roberto, eu já me identifiquei aqui com o seu índice, entendeu? Posso lhe dizer que já vi tudo de bom que tem aqui e vou aproveitar com certeza. Então, para vocês, o nosso muito obrigada. Fiquem conosco, mandem as histórias de vocês sem medo, tá certo? Porque nós temos que enfrentar a vida, entendeu? Eu estou aqui à disposição para contá-las, tá certo? Vocês enviam para josecontadora-de-histórias-rn@hotmail.com e vamos esperar também pelos nossos convidados que virão aqui fazer lives sobre esses assuntos, tá? Um beijo para vocês. Não precisou fazer 2 vídeos, eu consegui aqui fazer em 18 minutos, tá certo? E eu tô muito feliz de ter contado essa história do Gil e esperar que ele venha aqui pessoalmente para a gente agendar aqui uma live, porque eu já tenho certeza absoluta que vai ser tudo de bom. Então, curta, comentem, se inscrevam no canal, ativem os sininhos, porque nós precisamos continuar contando essas histórias, tá? Porque toda essa história de sonho, sono, projeção, desdobramento é natural em nós. Nós precisamos estudar sobre isso para evitar que os jovens, principalmente, como um dia eu fui, sejam chamados de loucos pela própria família. E aí a gente vai descobrir que o que a gente tinha era sensibilidades maiores. E a gente vai ter o que fazer com elas, tá bom? Tchau para todo mundo.